O que acabamos de dizer determina o sentido da tríade, ao mesmo tempo que mostra a necessidade de estabelecer uma clara distinção entre os ternários de diferentes gêneros. Na verdade, esses gêneros podem ser multiplicados, pois é evidente que 3 termos podem agrupar-se segundo relações muito diversas, mas insistiremos apenas nas 2 principais, não só porque são as que apresentam um caráter mais geral, mas também porque se referem mais diretamente ao próprio tema de nosso estudo. E, além disso, as observações que teremos de fazer a esse respeito permitirão excluir, desde já, o erro grosseiro dos que pretenderam encontrar um dualismo na tradição extremo-oriental. Um desses 2 tipos é aquele em que o ternário se constitui de um princípio primeiro, pelo menos num sentido relativo, do qual derivam 2 termos opostos, ou melhor, complementares, pois ali mesmo, onde a oposição está nas aparências e tem sua razão de ser num certo nível ou num certo domínio, o complementarismo corresponde sempre a um ponto de vista mais profundo e, por conseguinte, mais verdadeiramente conforme com a natureza real daquilo de que se trata. Tal ternário poderá ser representado por um triângulo cujo vértice é colocado em cima. O outro gênero é aquele em que o ternário é formado, como dissemos antes, por 2 termos complementares e por seu produto ou resultante, e é esse gênero que pertence à tríade extremo-oriental. Ao contrário do anterior, esse ternário poderá ser representado por um triângulo cuja base está, ao contrário, colocada em cima. Se compararmos esses 2 triângulos, o segundo aparece, de certa forma, como reflexo do primeiro, o que indica haver, entre os ternários correspondentes, analogia no verdadeiro sentido desta palavra, isto é, devendo ser aplicada em sentido inverso, e de fato, se partirmos da consideração dos 2 termos complementares, entre os quais há necessariamente simetria, ver-se-á que o ternário é completado, no primeiro caso, pelo princípio deles, e no segundo, ao contrário, pela sua resultante, de tal modo que os 2 complementares estão, respectivamente, depois e antes do termo que, sendo de outra ordem, encontra-se, por assim dizer, como que isolado em face deles. É evidente que, em todos os casos, a consideração desse terceiro termo é que dá ao ternário, como tal, sua significação. Isto posto, o que é preciso compreender bem, antes de ir adiante, é que só poderia haver dualismo numa doutrina qualquer se 2 termos opostos ou complementares, e nesse caso eles seriam antes concebidos como opostos, nelas estivessem postos, antes de tudo, e considerados como últimos e irredutíveis, sem nenhuma derivação de um princípio comum, o que exclui, evidentemente, a consideração de qualquer ternário do primeiro gênero. Só se poderia, portanto, encontrar em tal doutrina ternários do segundo gênero. E como estes, conforme já indicamos, só se poderiam referir ao domínio da manifestação. Vê-se imediatamente por aí que todo dualismo é necessariamente, ao mesmo tempo, um naturalismo. Mas o fato de reconhecer a existência de uma dualidade e de situá-la no lugar que lhe convém realmente, não constitui, de modo algum, um dualismo, a partir do momento em que os 2 termos dessa dualidade procedem de um princípio único, pertencente como tal a uma ordem superior de realidade, e é assim, antes de tudo, no que concerne a primeira de todas as dualidades, a da essência e a da substância universal, oriundas de uma polarização do ser, ou da unidade principal, e entre as quais se produz toda a manifestação. São os 2 termos dessa primeira dualidade que, na tradição hindu, são designados como Purusha
e Prakriti, e como o céu, Tien, e a terra, Ti, na tradição extrema oriental, mas nenhuma nem outra, como, de resto, nenhuma tradição ortodoxa, perde de vista ao considerá-los o princípio superior de que derivam. Expusemos amplamente noutras ocasiões o que é isso em relação à tradição hindu. Quanto à tradição extremo-oriental, ela considera não menos explicitamente como princípio comum do céu e da terra, o que ela chama grande extremo, Taiki, no qual eles estão indissoluvelmente unidos no estado indiviso e indistinto, anteriormente a toda diferenciação, e que é o ser puro, identificado como tal a grande unidade, Tai-I. Além disso, Tai-Ki, o ser ou a unidade transcendente, pressupõe também outro princípio, o Ou-Ki, o não ser ou o zero metafísico. Mas este não pode entrar, como seja o que for, numa relação tal que ele seja o primeiro termo de um ternário qualquer, sendo toda a relação dessa espécie possível apenas a partir da afirmação do ser ou da unidade. Assim, em conclusão, tem-se primeiro um ternário da primeira ordem, formado de Taki, Tien e Ti, e em seguida apenas um ternário do segundo gênero, formado de Tien, Ti e Jen, que é aquele que nos habituamos a designar como a grande tríade. Nessas condições, é perfeitamente compreensível que alguns tenham podido pretender atribuir um caráter dualista à tradição extremo-oriental. A consideração de dois ternários como aqueles de que acabamos de falar, que têm em comum os dois princípios complementares um do outro, leva-nos ainda a algumas outras observações importantes. Os dois triângulos inversos, que os representam respectivamente, podem ser considerados como tendo a mesma base. E se os figurarmos unidos por essa base comum, veremos, antes de tudo, que o conjunto dos dois ternários forma um quaternário, uma vez que, sendo dois termos os mesmos num e noutro, há apenas ao todo 4 termos distintos, e em seguida, que o último termo desse quaternário, situando-se na vertical oriunda do primeiro e simétrica a este em relação à base, aparece como reflexo desse primeiro termo, sendo o plano de reflexão representado pela própria base, isto é, sendo apenas o plano mediano onde se situam os dois termos complementares, oriundos do primeiro termo e que produzem o último. No fundo, é fácil compreender isso, porque, de um lado, os dois complementares estão contidos principalmente no primeiro termo, de modo que suas respectivas naturezas, mesmo quando parecem contrárias, são, na realidade, apenas o resultado de uma diferenciação da natureza deste. E, por outro lado, o último termo, como produto dos dois complementares, participa ao mesmo tempo de um e de outro, o que equivale a dizer que reúne, de algum modo em si, suas duas naturezas, de modo que ele é ali, em seu nível, como uma imagem do primeiro termo, e essa consideração leva-nos a precisar ainda mais a relação dos diferentes termos entre si. Acabamos de ver que os dois termos extremos do quaternário, que são ao mesmo tempo, respectivamente, o primeiro termo do primeiro ternário e o último do segundo, são, um e outro, por sua natureza, intermediários, de certa forma, entre os dois outros, ainda que por razão inversa. Nos dois casos, unem e conciliam em si os elementos do complementarismo, mas um como princípio e outro como resultante. Para tornar sensível esse caráter intermediário, podemos figurar os termos de cada ternário, seguindo uma disposição linear. No primeiro caso, o primeiro termo situa-se então no meio da linha,
que junta os dois outros, aos quais ela dá nascimento simultaneamente por um movimento centrífugo dirigido nos dois sentidos, e que constitui o que se pode chamar polarização. No segundo, os dois termos complementares produzem por movimento centrípeto, que parte ao mesmo tempo de um e de outro, uma resultante que é o último termo e que se situa igualmente no meio da linha que os junta. O princípio e a resultante ocupam, portanto, assim, um e outra, uma posição central em relação aos dois complementares. Isso é particularmente para ser lembrado em vista das considerações que seguirão. É necessário ainda acrescentar o seguinte: dois termos contrários ou complementares, e que no fundo são sempre mais complementares do que contrários em sua realidade essencial, podem estar, conforme o caso, em oposição horizontal, oposição da direita à esquerda, ou em oposição vertical, oposição de alto a baixo, assim como já indicamos noutro lugar. A oposição horizontal é a de dois termos que, situando-se no mesmo grau de realidade, são, poder-se-ia dizer, simétricos em todos os aspectos. A oposição vertical assinala, ao contrário, uma hierarquização entre os dois termos, que, mantendo-se ainda simétricos e complementares, são, no entanto, tais que um deve ser considerado superior e outro inferior. Importa notar que, neste último caso, não se pode situar o primeiro termo de um ternário do primeiro gênero entre os dois complementares, ou no meio da linha que os junta, mas apenas o terceiro termo de um ternário do segundo gênero. Pois o princípio não pode, de nenhum modo, se encontrar num nível inferior ao de um dos dois termos que se originaram nele, mas é necessariamente superior a um e ao outro, enquanto a resultante, ao contrário, é verdadeiramente intermediária nesse sentido igualmente, e esse último caso é o da tríade extremo-oriental, que pode, desse modo, ser disposta segundo uma linha vertical. Com efeito, a essência e a substância universal são respectivamente o polo superior e o polo inferior da manifestação, e pode-se dizer que uma está propriamente acima e outra abaixo de toda existência. Ademais, quando as designamos como o céu e a terra, isso traduz-se até, de modo muito exato, nas aparências sensíveis que lhes servem de símbolos. A manifestação situa-se, portanto, inteiramente entre esses dois polos, e o mesmo se dá naturalmente com o homem, que não só faz parte dessa manifestação, mas que constitui simbolicamente o próprio centro dela, e por essa razão a sintetiza em sua integridade. Assim, o homem colocado entre o céu e a terra deve ser considerado primeiramente o produto ou a resultante de suas influências recíprocas, mas em seguida, pela dupla natureza que ele tem de um e de outro, torna-se o termo mediano ou mediador, que os une e que é, por assim dizer, segundo o simbolismo a que voltaremos, a ponte, que vai de uma ao outro. Podemos exprimir esses dois pontos de vista através de uma simples modificação da ordem, na qual são enumerados os termos da tríade. Se a enunciamos na ordem céu, terra, homem, o homem aparece nela como filho do céu e da terra. Se a enunciamos na ordem céu, homem, terra, ele aparece nela como mediador entre o céu e a terra.